As informações que eu trago aqui, elas têm muito mais a ver com a preparação dos jogos. Foi assim que eu conversei com a senadora Luiz Nunes Ferreira, do que com as atividades de inteligência propriamente dita. Né? A gente sabe que essas atividades de inteligência, de segurança dos jogos, elas estão essencialmente voltadas ou direcionadas para serem de responsabilidade do governo federal e do governo do Estado, das forças tradicionais de segurança pública, cabendo aí ao município um papel muito complementar, né, com a Guarda Municipal, mas aí, de novo, essencialmente complementar. E, obviamente, a grande tarefa da Prefeitura nos Jogos Olímpicos é a de preparação dos Jogos. Eu vou fazer uma apresentação muito breve aqui, ela às vezes é longa, mas eu vou tentar fazer da maneira mais breve, mas um pouco, eu acho que aqui mostra um pouco do que, como é que estão a preparação para as Olimpíadas. A gente entende que tem sido uma enorme oportunidade de transformação para a cidade do Rio de Janeiro. E a gente sempre gosta de usar esse exemplo aí, senador, porque isso mostra as cidades que nós vencemos na disputa final. Né? Madrid, com o seu rei Juan Carlos, eu confesso que eu não me lembro do nome do japonês que estava na época, representando Tóquio. E Chicago, a cidade do presidente Obama, que teve pessoalmente em Copenhague, para defender a candidatura de Chicago. Né? E nós não vencemos. O grande ativo que nos levou à vitória das Olimpíadas foram muito mais os nossos defeitos do que nossas qualidades. Né? Chicago, Tóquio e Madrid têm condições de infraestrutura infinitamente melhores do que o Rio de Janeiro, mas o que nos levou a conquistar o voto dos eleitores ali do Comitê Olímpico Internacional eram justamente os desafios que a cidade do Rio de Janeiro enfrentava diante de si. Aliás, desafios esses muito comuns às grandes cidades brasileiras. E nós vimos, então, nesse período, transformando esses desafios em oportunidades. Eu acho que vale a pena, senadores e deputados, entender um pouco essa diferença entre Copa e Olimpíada. Né? E aqui estão alguns números que podem parecer assustadores, principalmente nessa atividade de segurança, de inteligência. Né? A Copa do Mundo eram 32 países, as Olimpíadas são 206 países. A Copa do Mundo tinha um total de 723 atletas. A Copa do Mundo tem 15 mil atletas olímpicos e paralímpicos, perdão, a Olimpíada. Na Copa do Mundo nós tínhamos espalhados em 12 cidades brasileiras 15 mil voluntários. Na Olimpíada nós teremos 70 mil voluntários só na cidade do Rio. A Copa do Mundo era um esporte, futebol. A Olimpíada são 65 campeonatos mundiais acontecendo em paralelo em uma única cidade. No caso do Rio, a Copa do Mundo era num estádio, Maracanã. No caso das Olimpíadas, e aí os desafios do time da segurança aí, no caso das Olimpíadas, nós estamos falando de 33 instalações espalhadas literalmente por toda a cidade. Né? E nós falamos ali, no caso do Rio de Janeiro, que foi a cidade que mais recebeu jogos da Copa do Mundo, nós estamos falando de 7 jogos na cidade do Rio contra 665 competições acontecendo em 30 dias seguidos, sendo com 9 provas de rua. Né? Para quem conhece a geografia carioca, um determinado dia lá que o tal de ciclismo de estrada são 300 e tantos quilômetros dentro da cidade. Então, eles saem de Copacabana, vão até Guaratiba, voltam, dão 2 voltas ali pela Floresta da Tijuca, ou seja, que é uma vantagem ser um ativo dos Jogos Olímpicos, mas, ao mesmo tempo, é um problema, é um desafio a ser enfrentado, não só na logística e operação da cidade, mas também sob o ponto de vista da segurança. E só para trazer alguns conceitos aqui, senadora Luiz, eu sei que esse tema é de interesse, mas a gente buscou, desde o início, trabalhar com o que eu te chamaria aqui de 3 mandamentos. Né? E acho que essa é uma apresentação da Olimpíada para que depois os senhores possam tratar aqui mais dos aspectos de segurança. Mas nós, desde o início, dissemos que esses seriam marcados como jogos do legado, né? Ou seja, nós queríamos uma Olimpíada que deixasse algo para a cidade, que as coisas fossem feitas com uma economia muito grande de recursos públicos, e esses são dados que o Brasil conhece pouco ainda, e que fosse feito sem nenhum elefante branco. Né? Nós não queríamos deixar para a Olimpíada nada que não pudesse ser utilizado depois ou que significasse um abandono. Para se ter uma ideia, para cada real, senador e deputada Jô, que nós estamos gastando com instalações para os atletas, nós gastamos outros R$5 em obras de legado. Eu acho que esse é um contraste importante, inclusive com o evento recentemente realizado, a Copa do Mundo.
né? Para se ter uma ideia, esse é um mapa da cidade, a quantidade de intervenções de infraestrutura que acontecem hoje no Rio de Janeiro. Eu não vou me detalhar aqui nelas, né? Mas é um caso raro de promessas eleitorais limitadas a 17 projetos, e na prática nós estamos entregando 27 projetos de legado na cidade do Rio de Janeiro. Vou saudar aqui a deputada Soraya. Só para a gente ter uma ideia, acho que esse aqui talvez seja o mais simbólico desse quadro de legado na cidade. Esse é o mapa, de novo, da cidade, e as linhas ali, obviamente, é um mapa típico de uma rede de transporte de alta capacidade. Esse era o quadro em 2009, quando o Rio vence as Olimpíadas. Só 18% da população da cidade era transportada por transporte de alta capacidade. E esse é o quadro ao final de 2016. Né? 63% das pessoas passam a ser transportadas em alta capacidade, ou seja, eu acho que esse quadro mostra bem a intervenção na geografia da cidade, e os investimentos têm sido feitos em razão, inspirados pelos Jogos Olímpicos. Boa parte deles, senadora Luiz, não tem qualquer relação com as Olimpíadas, né? Mas a gente usou muito a Olimpíada como uma desculpa para que os investimentos que a cidade demandava há tanto tempo acontecessem. São 150 quilômetros de BR-3, eu vou acelerar muito aqui. Você tem ali a quadra do metrô, 20 e tantos quilômetros de metrô, 26 quilômetros de VLT no centro do Rio de Janeiro. Enfim, um volume muito grande de investimentos. Enfim, mudando isso. Você tem projetos de infraestrutura e urbanização, como o Porto Maravilha, para quem conhece a geografia carioca também, onde nós derrubamos aquele viaduto de 5 quilômetros, aí se constroem 3 túneis, um museu do arquiteto Paulo Santiago Calatrava, se revitaliza a Praça Mauá. Quer dizer, é um conjunto bastante importante, é uma PPP, é a maior PPP do país hoje. Estou passando aqui muito rapidamente, enfim, com 2 equipamentos culturais, saneamento de áreas da cidade. Esse aqui é um bom exemplo, deputada Jô, de como a gente conseguiu usar a Olimpíada para trazer as coisas. A senhora sabe que o Maracanã é localizado numa área que tradicionalmente enche muito, a Praça da Bandeira. Desde que o Rio é Rio, aquilo ali enche. E tinha um projeto de uns 500 milhões de reais para fazer ali uns piscinões. E eu me lembro, a presidenta Dilma era então ministra-chefe da Casa Civil do presidente Lula, e eles lançaram um PAC desse de drenagem, não sei como era o nome do PAC na época, e eu lá argumentando, eu disse, olha, você imagina a final da Copa do Mundo com uma enchente, ou a abertura da Olimpíada com uma enchente no Maracanã, e as pessoas não conseguindo chegar. Obviamente, a então ministra Dilma concordou imediatamente e liberou os 500 milhões de reais. Ela só não sabia, só não avisei a parte que eu omiti da informação, é que em julho e agosto não chove nem por um decreto no Rio de Janeiro. Então não haveria risco para os eventos. Mas eu acho que essa é uma forma jocosa aqui de explicar como a gente usou esses grandes eventos para tentar deixar muito legado para a nossa cidade. Né? Enfim, isso aí é um dos ativos da Baía de Guanabara, retiramos um lixão antigo que tinha na Baía de Guanabara. Um segundo aspecto, esse é um aspecto importante, só para deixar muito claro, poucos conhecem, aliás, os números são tão interessantes que elas geram até desconfiança, mas esse segundo mandamento a gente queria fazer uma Olimpíada que não se gastasse dinheiro público. Né? Então, quando a gente olha para o orçamento, ele tem que ser entendido de 3 formas. Você tem o orçamento do comitê organizador, o comitê organizador é um orçamento responsável, por exemplo, pela comida dos atletas, pela hospedagem dos atletas, pelo ônibus que vai levar os atletas. Você tem a matriz de responsabilidade, que é um segundo orçamento, que é tudo aquilo que nós não faríamos se não fossem as Olimpíadas, ou seja, basicamente aí estão as instalações olímpicas, tudo aquilo que o campo de golfe, quadra de tênis, nada disso nós faríamos, um prefeito normal não faria se não fosse Olimpíada. E o legado propriamente dito, o nome já diz tudo. Se nós somarmos esses 3 orçamentos, a gente chega a um valor de 38 bilhões 670 milhões sendo gastos nas Olimpíadas. E a gente vai dizer assim, meu Deus do céu, num país com tantas necessidades, vai se gastar 39 bilhões de reais nas Olimpíadas. Então vamos começar a dissecar esses números, são importantes. Primeiro, desse orçamento total, 57% é privado. Né? Esse é um dado absolutamente diferente do que a gente via no último grande evento que o Brasil patrocinou. E dividindo ele, 24 bilhões, quase 25 bilhões dos 30 de legado, ou seja, e mesmo assim 43% privado. O do comitê organizador, 7,4 bi, é 100% privado. E os estádios é o menor dos 3
e 64% é privado. Ou seja, as Olimpíadas do Rio, pela primeira vez, o Parque Olímpico é feito com uma PPP. Para vocês terem uma ideia, o Estádio Olímpico de Londres, sozinho, custa mais que todos os nossos equipamentos esportivos. Né? Então, acho que esse é um dado interessante, se olhar, às vezes a imprensa relata os dados, o custo da Olimpíada como se fosse 40 bilhões de reais, seria de fato um absurdo gastar isso, mas, na verdade, o que nós estamos gastando dinheiro público é para fazer as instalações olímpicas, que representam algo em torno de 2 bilhões de reais, que é mais ou menos o preço de um dos estádios desse da Copa do Mundo, ou 2 estádios da Copa do Mundo, para fazer um evento muito maior. Então, são comparações que a gente gosta de fazer aqui e destacar esse papel. E, finalmente, eu vou aqui para o terceiro mandamento nosso, eu estou pulando aqui muitas das apresentações, mas vou aqui para um terceiro encaminhamento nosso, para que possa concluir aqui. O tempo todo nós decidimos que nós faríamos Olimpíadas sem nenhum elefante branco, ou seja, nós não queremos deixar... Os equipamentos são bonitos, são muito arrumados, mas nós não queríamos deixar nenhuma marca de estádio desnecessário. Então, primeiro, a Olimpíada é muito espalhada pela cidade. Esse de novo é o parque, esse de novo é o mapa da cidade, com os 4, eles chamam de clusters, né, as áreas, as regiões olímpicas. E estamos totalmente no prazo, ministra Luiz. E a Olimpíada tem que ser entendido, senadora Luiz. Esses grandes eventos, se a gente ficar só pensando neles como evento esportivo, é uma desnecessidade, não é útil trazer. Né? Eles, na verdade, são movimentações geopolíticas. Os países que trouxeram esse evento sempre usaram de maneira a passar uma imagem diferente daquele senso comum. Né? Eu acho que a gente não pode só reforçar os ativos que nós temos de sermos um país hospitaleiro, com um povo alegre, onde se canta bem, se come bem, se bebe bem. Né? Essa imagem na Copa do Mundo, inclusive, nós perdemos o ativo de saber jogar bola bem. Né? Mas confirmamos alguns ativos, mas ganhamos, não recebemos outros ativos, por exemplo, como saber fazer as coisas no prazo e no custo. Acho que a Copa do Mundo é cheia de histórias muito ruins a esse respeito. Então, 85% dos equipamentos já estão executados, já estão prontos. Esse fim de semana mesmo nós tivemos um evento teste. Esse aí é o Parque Olímpico, né? E dá uma ideia geral. 89% do Parque Olímpico principal já está executado. Enfim, ali tem cada equipamento dividido. Esse aqui é um vídeo rápido de como vai ficar o Parque Olímpico. Não vou aqui chateá-los com o vídeo, mas o campo de golfe é totalmente privado, 98% concluído. O campo de golfe fica na Barra da Tijuca. A Vila dos Atletas, 91% concluída, totalmente privada também, sem nenhum tostão, sem nenhum tipo de subsídio do governo federal, sem nenhum financiamento especial, sem nada disso. É importante destacar. O Complexo Esportivo de Deodoro, acho que a gente, no ano passado, em abril, às vésperas da Copa do Mundo, nós tivemos uma pequena crise olímpica. Esse complexo esportivo era de responsabilidade do governo federal, passou para o estadual, a prefeitura assumiu há 1 ano e meio atrás, já está no prazo, já estamos fazendo os eventos testes lá. Isso foi uma crisezinha olímpica. E é compreensível essa crise e essa crítica, né? Porque se a gente for lembrar, em abril de 2014, faltando 2, 3 meses para a Copa, o estádio da abertura não estava pronto, nem sabiam se ia ficar. E o Complexo Esportivo Deodoro também não tinha começado ainda as obras, mas já está totalmente no prazo. Aqui nós temos um estádio de canoagens Lalo, que é literalmente 2 rios de 600 metros, com 85% da sua execução. Para se ter uma ideia, isso é um legado antecipado, isso vai virar um parque público depois, e já nesse verão a população vai poder se utilizar desse lago e desse rio. Temos uma arena lá, enfim, o Centro Olímpico de BMX, a pista de mountain bike já foram inauguradas. Estou passando muito rápido. Enfim, só aqui para a gente mostrar um pouco a história do não elefante branco. Né? Nos Jogos Olímpicos, o Parque Olímpico é esse. Esse é o mapa do Parque Olímpico. Como é que nós fizemos para não gastar dinheiro público aí? Né? Aliás, isso é um dado importante, senadora Aloysio, deputado Raul, deputada Jo, não falo isso para a deputada Soraya, mas assim, há uma sensação de que o Brasil está pagando a conta da Olimpíada no Rio. Não é verdade. Né? Esse Parque Olímpico aí, do seu custo total, boa parte é uma PPP viabilizada pelo município do Rio de Janeiro. O Brasil está ajudando muito, cumprimentar aqui a senadora Marta Suplicy, agora minha companheira partidária, mas boa parte desses gastos, senador, são recursos da municipalidade do Rio de Janeiro, recursos do governo do Estado, e claro, há um aporte também de recursos do governo federal, mas com esses valores levantados do meio privado, basicamente todos frutos de concessão e ativos vendidos pela prefeitura. Quando acabar a Olimpíada, vira isso. Você tem, na verdade, um centro olímpico de treinamento
e as outras áreas viram lotes privados. Foi aí que a gente viabilizou uma parceria público-privada, pagando boa parte dessa conta do Parque Olímpico. Isso é o que vai ficar de legado do Parque Olímpico, é uma pequena parte, fica um centro olímpico de treinamento com projetos sociais. Só para dar um exemplo concreto, essa é uma arena de 10 mil lugares, que durante as Olimpíadas vão ter taekwondo e esgrima, durante os Jogos Paralímpicos é judô. A gente já construiu essa arena de forma tal que depois das Olimpíadas a gente, com uma pequena transformação, transforma num que a gente chama de ginásio experimental olímpico. A gente já tem vários desses da cidade, ensino em tempo integral, com 1.000 alunos, e você vê com uma simples... as cadeiras são todas temporárias, e a gente transforma com uma simples obra numa super escola municipal. E aqui outro bom exemplo que a gente apresenta, que a gente está chamando de arquitetura nômade, uma inovação olímpica. 2 dos estádios são temporários e nós construímos como se fosse um Lego. Então, a Arena do Futuro é onde vai se disputar o handball, são também 10 mil lugares. Ele já foi construído para depois ser desmontado e transformado em 4 escolas municipais. E o Centro Aquático, que é um estádio de 18 mil lugares, senadora Marta, ele depois também é desmontado, ele é todo de estrutura aparafusada e transformado em 2 centros aquáticos. Até a piscina é temporária. A piscina pode ser retirada, depois é uma piscina importada da Itália, e a ideia é a gente levar para municípios da Baixada Fluminense, das regiões mais pobres da cidade do Rio de Janeiro. Então foi um esforço muito grande. Esse aí é, por exemplo, o que a gente faz com essa piscina, né? Esse lago vira um parque. Para vocês terem uma ideia, olha o tamanho do que a gente foi obrigado a construir. Quer dizer, a Olimpíada tem dessas loucuras que é construir, por exemplo, um rio de 600 metros quadrados para eles descerem de canoa. Mas virou um super legado para a população. Essa é a área mais pobre da cidade do Rio, senadora Marta. Imagina nós comparando aqui como se fosse a zona leste, salvo engano meu, de São Paulo. Né? Ou seja, uma das áreas mais pobres, é bem o limite norte da cidade do Rio de Janeiro. Então, enfim, em linhas gerais, o que eu queria... fazer aqui uma apresentação, desculpe se me estendi aqui no tempo, mas é para passar essa tranquilidade a essa comissão, ao Congresso Nacional, de que, no caso das Olimpíadas, as coisas estão caminhando muito bem, no prazo, no custo. Enfim, não vai haver, nós não vamos envergonhar o Brasil com elefantes brancos, vamos fazer com que aquilo que tenha sido construído tenha uma utilidade posterior, né? Vamos mostrar que, apesar dos pesares e das dificuldades que o Brasil enfrenta, todos os problemas que a gente vê, que é possível sim fazer as coisas de maneira correta e adequada, e esse vai ser o esforço permanente dos Jogos Olímpicos. Agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Nós que agradecemos.